seu falecido. O pessoal não volta. A paz de Cristo. Eu já devo ter explicado para vocês que era assim, dessa forma, os cristãos nos primeiros tempos se cumprimentavam. Se saudavam quando se encontravam. A paz de Cristo. Que foi o grande presente que Jesus deixou para nós. Quando ele se despede, ele diz exatamente, são estas as palavras: eu vos deixo a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não vos dou a paz do mundo, mas a paz de Deus que o mundo não vos pode dar. É uma paz que ela não existe apenas nos momentos de tranquilidade. A paz do mundo é a paz da tranquilidade. Está tudo certo, está tudo tranquilo, eu estou em paz. A paz de Deus é aquela que não desaparece nos momentos de turbulência. Então, tudo, meu coração está doendo, está tudo fora do lugar, mas eu estou em paz. É a segurança da fé, da esperança, da certeza da força, da coragem, é a paz de Deus. É o caminho que Jesus veio nos ensinar. Então, eu desejo a todos os corações aqui presentes, e não são poucos, não é? Um número muito grande de irmãos nossos foram trazidos para nos acompanhar nessa manhã. Nós somos com salão de prédio, nosso trabalho. A gente fica muito feliz por isso. Então, a paz de Cristo a todos os corações aqui presentes. E muito da liturgia da Igreja Católica, que quando a gente se deseja a paz de Cristo na missa, né, a gente tem um gesto que é um gesto muito bonito, né, que é o gesto da gente se tocar através do abraço. Então, eu vou convidar vocês, até porque alguns de vocês vão ficar um pouquinho tristes, de emoção, né, que a gente possa se abraçar um pouco e desejar a paz de Cristo. Nada com um pouco de paz, né? No coração da gente. Olha, imagina quantas pessoas nesse mundo não tem alguém para abraçar. Eu tenho uma experiência, não ia falar isso, mas vocês sabem como é que eu faço palestra? Eu não faço palestra. Não sei o que eu faço. Você vai lá fazer palestra? Eu falo, posso ir, mas eu não sei. Né? Eu fico conversando. Eu estou lembrando das coisas. Meus avós morreram, meus avós paternos. Os maternos, minha mãe é de Anápolis, Goiás, uma cidadezinha de Brasília. Agora dizem que é uma cidade zona, mas antes era bem pequena. E eu tive pouco contato. Minha avó materna também faleceu nova. E eu tive pouco contato. Se eu vi minha avó materna umas 2 vezes, foi muito pouco. E o meu avô era fazendeiro. Eu tive assim, um avô fazendeiro do interior de Goiás e um avô paterno que era dono de venda, né, no Belém. Português, né, de origem portuguesa, não gostava de criança. Então, eu não tive muita experiência com avô. E a minha avó paterna era que me levou para a vida religiosa. Ela tinha um monte de netos, mas insistiu em me levar para a igreja batista. Então, até os 7 anos eu fui batista. Aí, depois dos 7 anos, né, ela faleceu. A minha tia, né, ela foi até o Espiritismo para encontrar consolo por conta do falecimento da mãe.
E me levava junto, porque ela falava assim, se a minha mãe levava o Silvio, né, para a igreja, algum motivo tem. Então ela começou a me levar para a federação. Não me deixaram perto da igreja. Então eu fui para a federação, assisti a palestra lá no Sobrados, era legal porque não precisava ficar na escola dominical. Na igreja batista, a criança não podia ficar no culto. E eu ficava ouvindo, eu gostava da oratória dos pastores, do canto, eu achava muito bonito. Mas aí eu comecei a ir aos domingos de manhã, no Sobrado lá da Federação da Maria Paula, não era o prédio ainda, e assistir as palestras, as crianças podiam assistir as palestras. Então comecei a assistir palestras muito cedo, sempre gostei muito. Depois eu acabei casando com a minha primeira namorada, Dona Mônica. Hoje é Dona Mônica, né? Acho que na época era uma Mônica. Na época era a Moniquinha. Era a Mônica, era a Moniquinha, ela era a caçula da família, também chamava de Moniquinha. E a minha sogra era filha de Maria e meu sogro ministro da palavra. Aí, aos 20 anos, quando eu fui pedir casamento, meu sogro me perguntou, a primeira coisa que ele perguntou, onde é que vocês vão casar? Na igreja, né? A gente, na verdade, não tinha pensado nisso. Na igreja. Aí, não, você não é católico. Aí eu falei, não tem problema. Eu fui católico, eu achava que a Mônica era mais religião. Só que como ele era ministro da palavra, tinha fundado uma comunidade lá na Zona Leste, da Vila Centenária, eu tive de fazer primeira comunhão e crisma. Eu sou crismado da igreja católica. E eu sempre gostei muito de vida religiosa, comecei a frequentar a igreja. Ia com a minha sogra, ia com o meu sogro. E depois, quando nasceu a minha segunda menina, Larissa, eu tenho 3 filhas, a mediunidade da minha esposa, da Mônica, começou a estrambelhar. E ela foi pedir ajuda para minha tia, espírita. E a minha tia deu para ela de presente o livro dos espíritos, ela começou a escondida de mim, que era muito católico naquela época. Começou a frequentar uma casa espírita lá na Zona Leste, o Paz e Amor. Começou a trabalhar, porque ela é médium, ela começou a trabalhar lá no Paz e Amor, escondida de mim. Eu católico, todo domingo de manhã ia na missa, e ela não estava indo na missa mais, mas eu ia, gostava da macarronada da Dona Irene, gostava da missa, estava tudo normal. Até que um dia ela chegou e falou, nós precisamos ter uma conversa séria. Comecei a pensar, porque mulher quando fala isso, eu comecei a pensar que você fez errado. Eu fiz errado essa semana. Não, essa semana eu não fiz nada esse ano. Bom, nós estamos em março, muito pouco tempo. Você precisa jogar a memória lá para trás, porque a mulher lembra de coisa que aconteceu na outra existência. Essa coisa de esquece as vidas passadas, para as mulheres não funciona. Elas lembram. Você fez alguma coisa na vida passada, ela vai falar, você fez alguma coisa errada, eu não estou lembrando, mas eu tenho certeza que você é de vidas passadas. Aí eu não tinha feito nada assim que eu pudesse me lembrar, não tinha nem como preparar uma defesa. Aí ela veio com essa. Olha, eu queria te falar que eu sou um espírito agora. Eu fiquei indignado, né? Eu falei, nossa, o que a sua mãe vai falar ao seu pai? Como é que você fica espírita assim, uma hora para outra? Bom, e aí eu acabei me aproximando do espiritismo novamente. Eu sempre tive essa coisa, né, de vida religiosa. E sempre tive essa dificuldade com a velhice. Eu não tive contato com os meus avós, então eu sempre achei que as pessoas idosas quebravam, elas, eu não sabia o que dizer para elas. Eu tinha um relacionamento difícil com a velhice. E eu comecei a fazer um curso, ajudar, né, a dar um curso de doutrina numa casa na Penha, o Lar das Mãezinhas, o Centro Espírita chama Cristianismo Redivivo. Eles têm um abrigo, né, de idosos no andar de cima, todos senhorinhas. Naquela época tinha umas 50, 60 senhorinhas lá. E eu não subia porque eu não me sentia à vontade, confesso para vocês, não me sentia à vontade. E no mês de julho, já no meio do ano, eu estava desde o começo do ano, perto de julho, eu lembro que estava muito frio, o curso era de sábado à noite, terminava às 6 horas da tarde, eu saí, quando eu saí, tinha uma senhorinha, a entrada no corredor longo, tem um banco. Antigamente esse banco fazia um trabalho de fenômenos físicos. Então tinha muita gente que ia lá, fazia fila, o pessoal ficava sentado já dentro do corredor do centro. Tem um banco enorme. E no cantinho do banco, bem longe da porta de entrada, tinha uma senhorinha sentada, vestido como se estivesse preparado para sair.
Passei por ela. Tchau. Embora bem estrela. Tchau. Espírito. Cristão. Frase. Bora pra cá. Cheguei em casa e percebi que eu tinha esquecido um livro lá. O acaso, né? O acaso é a maneira que Deus encontrou para se manter no anonimato. E a vida sempre está querendo te mostrar alguma coisa, te ensinar alguma coisa. Então voltei. Voltei, já estava escuro. Eu abri a porta, acendi a luz do corredor. Quando eu acendi a luz do corredor, eu tomei um susto. Porque em centro espírita a gente sempre toma susto. Em centro a gente vê um espírito de fora para outra. A gente sabe que eles existem, mas se eles aparecerem, saia correndo. Ela estava sentada no mesmo lugar. Estava frio e era vestido mesmo. Ela estava com uma blusinha bem fininha. Aí, bom, um traste aqui, né? Chegou até que enfim, né? Chegou perto dela e falou: qual o nome da senhora? E ela falou: Maria. O que a senhora está fazendo aqui a essa hora? Aqui no escuro, só que no escuro está frio. Ela falou: estou esperando meu filho. Ele veio me buscar. Eram umas quase 8 horas da noite. E eu me lembrei que quando eu cheguei para o curso, ela estava lá. Eu falei: Dona Maria, deve ter acontecido alguma coisa. Eu acredito que o seu filho deve vir. Mas vamos fazer o seguinte: vamos subir, a senhora espera ele lá na cama da senhora, porque está frio. Aí ela falou assim: não, eu vou ficar esperando aqui. Eu falei: não, vamos, eu vou com a senhora. Está muito frio. Eu ajudo a senhora a subir a escada. Vamos. Ela ficou olhando para mim. Aí deu a mão, eu ajudei ela a ficar de pé. Não sabia o que fazer. Entrei no salão, grande, um monte de cama. Qual é a cama da senhora? É essa aqui. Eu falei: a senhora pode deitar aí com a roupa mesmo. Até porque eu não sabia tratar com os velhinhos, como é que eu ia trocar ela, né? Isso é perigoso, aí fica passando família. Mas coloquei o cobertor e eu bravo com as funcionárias, porque as funcionárias tinham deixado ela até 8 horas. Esqueceram ela, falou com a luz apagada. Eu já não estava mais focado na Dona Maria, estava focado na bronca dos funcionários. Aí eu desci, tinha um andar intermediário, tinha uma cozinha e as funcionárias estavam lá preparando alguma coisa. Entrei e falei: pessoal, Dona Maria estava lá embaixo, né? Frio, a luz do corredor estava apagada. Ninguém foi lá buscar? Ah, seu Silvio, sabe o que acontece? Ela não vai sair de lá. Eu falei: mas ela está esperando o filho. Esse filho não deve vir. Esse filho não existe. De tempos em tempos, ela encasqueta que o filho vem buscar. A gente tem que trocar ela. Ela senta lá e fica esperando esse filho. O senhor não se preocupe, porque mais tarde, lá para as 2 horas, 3 horas, ela cansa e a gente vai levar ela lá para cima. Eu falei: não, mas ela subiu. Eu levei ela lá para cima. Você conseguiu levar ela lá para cima? Que nossa, de madrugada ela vai e faz um escândalo. Porque ela não quer, ela quer esperar o filho. 2, 3 horas a gente leva porque não dá mais para deixar ela lá. Um estado, um negócio, né? Eu fui até lá, na cama de novo da Dona Maria. Sinceramente, se elas não tivessem dito isso para mim, olha como a gente é ruim, né? Eu acabei de contar para vocês, Batista desde a minha infância, depois palestra lá na Federação no Sobrado, depois de missa na Igreja Católica. Quer dizer, eu estava super bem, né, achando que se as funcionárias tivessem assinado a prova e não tivessem lido, eu ia embora. Sabe qual é o ponto mais distante do amor? Não é o ódio. O ódio é patologia. O ponto mais distante do amor é a indiferença. O sinal, quanto que a gente ainda tem que aprender, é como nós agimos com indiferença em determinadas situações. Bom, aí voltei, aí eu já estava com um impulso de solidariedade, de compaixão, eu fiquei tocado com a história, peguei na mão dela e pensei: eu vou ser o filho e a senhora estava esperando. Eu vou dar à senhora o amor que esse filho, né, seja ele onde estiver, não está podendo dar. Como a gente é besta.
Eu tenho um amigo invisível. Eu não falo nem dor, nada, ele às vezes até fica bravo, porque eu acho que ele fica muito sério. A nossa relação é aquela relação mais de criança-amiga, sabe? Que tem um amiguinho invisível. Eu sempre tive amiguinhos invisíveis e ele hoje continua sendo um amiguinho invisível. Ele apareceu mais na idade adulta, principalmente quando começaram as palestras. E ele não é muito presente nas palestras, ele não é de falar muito, mas dá bronca igual, né? Ele é um especialista. Então, quando eu estou assim, meio muito fora do eixo, ele aparece. E aí ele estava junto comigo. Aí ele falou assim: Silvio, você, né, há 15 minutos atrás, era indiferente à dor dela. Você não tem, né, agora o papel de dar a ela amor. Porque esse amor você ainda não desenvolveu. Mas ela precisa de alguém para amar. As pessoas, elas definem, elas ficam doentes, não por não receberem amor, porque nós todos recebemos amor. Jesus nos ama, Deus nos ama. Muitas pessoas nos amam, muitas que nós nem lembramos da existência, porque ficaram na nossa retaguarda, cuidando de nós. Alguns que nos precederam na passagem para outra vida, nos amam, nós somos amados, nós somos criaturas amadas. O problema é que nós começamos a definhar quando nós deixamos de amar. Você fica quietinho aí, deixa ela te amar. Por isso que quando a gente vai num trabalho assim, ou se envolve em uma situação assim, quando a gente vai embora, a gente fala: estou me sentindo melhor do que quando eu cheguei. Por quê? Porque você recebeu amor. Você permitiu que a pessoa, né, exercitasse o remédio. O amor é remédio do espírito. O amor é alimento da alma. Então a Dona Maria, ela precisava do filho para quê? Porque ela precisava do amor do filho? Não. Ela precisava de alguém, uma referência para ela poder abraçar, para ela poder dizer eu te amo, para poder se preocupar, para poder cuidar. Se você deixa de cuidar das pessoas, você se enfraquece. E nós não gostamos muito de cuidar. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, muitas vezes acha que quando a gente está fazendo as coisas para os outros, a gente está se cansando, a gente está fazendo coisas que são sacrificiais, né? Não tem sacrifício onde há apenas obrigação. O amor é um impulso de cuidado. Nós falamos há pouco do amor maternal, né? O amor maternal, ele é um amor que foi desenvolvido pelo Espírito durante séculos e séculos e séculos nas existências físicas que precederam a fase hormonal. A gente vê uma gatinha, né, lambendo a ninhada, o que a gente está vendo lá? Um amor de mãe. Quando a gente vê uma cadela cuidando, né, das crias, da ninhada, o que ela está fazendo? Ela está protegendo, é amor de mãe. Quando a gente vê um passarinho, né, cuidando de chocar os ovos, de proteger os ovos dos predadores, o que a gente está vendo lá? O amor de mãe sendo desenvolvido. É um amor instintivo, é um amor que é a nossa natureza. Mas que, quando nós começamos a raciocinar, se nós fôssemos passarinhos, né, nós íamos um tempo e falar assim: por que eu estou cuidando tanto desses meus filhotes? Esses filhotes nem me visitam, nem me ligam. Eu fico, né, começa a haver cobrança, comparação, necessidade de reconhecimento, recompensa. Então, o amor de mãe é quase uma lembrança do nosso instinto, da nossa natureza. Nós somos seres amorosos. O amor é uma regra de conduta. Não faça força para se afastar desse caminho. É o único caminho. O Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus foi o amor encarnado. O amor é o único caminho. É a única maneira de proceder. No final do ano, no nosso evento Natal de Amor, nós usamos uma camiseta, não sei se vocês lembram, que estava escrito assim: não importa a pergunta, o amor é sempre a resposta. Não importa a pergunta, o amor é sempre a resposta. Você está em dúvida: olha, eu não sei como lidar com a situação com o meu marido. Qual é a resposta? O amor. O amor é a resposta. Eu não sei como ajudar o meu filho. Qual é a resposta? O amor.
amor é a resposta. Eu não sei como lidar com uma perda que eu estou passando, pela qual eu passei. Qual é a resposta? O amor é a resposta. O amor é a única. Não é que é única. Não é. Você pode tentar outras, mas não deve. Você pode experimentar outras. Você pode, diante da perda, ficar triste. Tristeza não é amor. Tristeza não é amor. Você pode, diante de um conflito, né, na sua vida de relações, se afastar da pessoa. Olha, essa pessoa é muito difícil de conviver, então eu vou me afastar dela. Tudo bem, você pode? Pode, mas não é amor. O amor não afasta. O amor nos aproxima. O amor nos mobiliza. Ao contrário, não apenas uma questão de proximidade física. É mais do que isso. Nós nos sentimos mobilizados por uma mesma causa. Aliás, existe uma causa que nos é comum, que é a felicidade. Todo mundo está querendo ser feliz. Embora, porque nos desviamos muitas vezes do caminho do amor, a gente, ao mesmo tempo, se afasta do caminho da felicidade e nos sentimos mal por isso. Por quê? Porque nosso estado natural é de felicidade. Você é feliz. Você é feliz. Pode ser que você não esteja, mas você é feliz. Por quê? Porque você é criatura de Deus. Deus te ama. E o que a gente quer para as pessoas que a gente ama? Quando eu chego em casa, agora não mais, né? Porque elas todas já não estão mais em casa. Mas a minha filha adolescente tinha brigado com o namorado, por exemplo. Aí ela estava chorando, triste. Né? Aí, porque eu a amo, eu me preocupava com isso. E chegava para ela e falava: filha, por que você está assim? Eu não quero te ver assim, porque eu te amo. Eu não quero te ver triste. O que aconteceu? Aí ela contava para mim, eu dizia para ela: filha, isso vai passar. Você vai conhecer outros rapazes. Você é bonita. Você tem tanta vida pela frente. A gente não fala essas coisas dos filhos? Porque a gente ama os filhos. A vida está o tempo todo falando isso para a gente quando a gente fica triste. Deus vem através da natureza, vem através dos nossos amigos, vem através, né, do próprio Evangelho de Jesus, das inspirações que nós recebemos. Por que você está assim? Por que você está triste? Faz isso com você. E é curioso porque quando Jesus diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu sempre procuro lembrar as pessoas o seguinte: o amor que Jesus nos ensinou, ele é infinito. Você um dia vai conseguir amar todas as pessoas. Mas, embora ele não tenha um fim, seja infinito, ele tem um começo. Qual é o começo? Onde começa o amor? O amor começa em você. Se você não aprender a se amar, você não vai conseguir amar ninguém. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Se você não tiver amor dentro do coração, você não vai conseguir amar ninguém. Ter amor no coração é trabalhar pela felicidade. Você deve cuidar de você. Todas as vezes que a gente recebe lá na casa do Jô ou em alguma outra casa religiosa, as pessoas muitas vezes nos procuram porque não estão bem. É sempre a mesma conversa. Você não está bem? Não, você precisa melhorar. Você precisa melhorar. E como é que você faz isso? Não sei, porque eu não sei porque você está mal. Só você sabe. Você precisa descobrir porque você está mal. E aí você elimina isso que está te fazendo mal. E aí você vai melhorar. É simples desse jeito. É simples, mas é difícil. Nem tudo que é simples é fácil. Tá? É simples, mas é muito difícil. Porque a tendência é a gente achar que o motivo da nossa tristeza está fora de nós. Quando na verdade, não, está dentro de você. Quem está fazendo isso com você é você. Às vezes eu falo muito sobre casamento. Casamento é um problema. É um problema não. É um desafio. Viver com as pessoas é um grande desafio. E a relação afetiva entre o marido e a mulher, ela é uma
uma das relações mais longas que existe na nossa vida. A gente gosta muito dos cachorrinhos porque eles morrem com 12, 14 anos. Eles 40 anos. Eu pulo em casa, ele está com 14, de vez em quando ele faz um xixizinho lá para mostrar quem manda na casa, falou tudo, só quando tinha 3, 4, eu achava lindinho. Então as relações, por causa do tempo, elas vão se desgastando. Então, por que mais os filhos mesmo, eles ficam 20 anos em casa, 25, quando tem aqueles filhos que estão com 35, 40 que estão em casa, você pode ver que os pais estão extremamente incomodados. Mas normalmente com 20 anos estão indo embora, com 25, com 30, eles estão embora. Quando voltam, né, casados, a gente faz o ridículo no fundo do terreno. Já não quer mais dele. Então o problema nosso é viver muito tempo. E marido e mulher vivem muito tempo. É bem complicado. Aí eu costumo às vezes, para ver esse exercício de como a gente tem um foco nas nossas situações, às vezes é um foco equivocado, eu costumo fazer um exercício assim de professor, né? Vou dar uma frase para vocês e vocês vão dizer o que está errado nessa frase, o que precisa ser retirado nessa frase. Eu não aguento mais o meu marido. Onde está o erro nessa frase? O que precisa ser retirado dessa frase? Eu não aguento mais. Meu marido. Elimina o marido, acabou. Separo, está tudo certo. Só que quando você tira o marido, o que sobra? O eu não aguento mais. O eu não aguento mais. Você não desenvolveu a habilidade que você precisa desenvolver com aquele tipo de relação. Lembra? A vida, o espírito, nós estamos reencarnados para quê? Para aprender. A vida oferece para nós as oportunidades que nós precisamos para aprender. Por exemplo, aquele episódio que eu contei da Dona Maria me ensinou a relação que eu preciso ter com as pessoas. Não só os idosos, todas as pessoas. Mudou muito a minha maneira de se relacionar. Eu passei a ser menos exigente nas minhas relações, porque eu sei que eu preciso das pessoas, porque eu preciso desenvolver o amor. E eu só consigo fazer isso com as pessoas. Eu preciso da vida em sociedade para poder aprender. Então, o problema não é o meu marido, porque se você tira o meu marido, você continua com aquele eu não aguento mais. Como você não aprendeu a lidar com aquele tipo de relação, a vida é uma espiral em ascendente. Ela sempre te leva de volta a uma posição muito parecida com aquela que no passado você falhou. Então você vai dar a volta, vai dar a volta, vai dar a volta, vai dar a volta, vai dar a volta e vai arrumar um outro marido. Qual marido? Aquele que você ainda não aprendeu a conviver. Porque aquele que você já aprendeu, não vai voltar mais. Por quê? Olha, tão fantástico isso, eu já devo ter contado. Tem uma história que acho que é Hilário Silva que conta. Um casal espírita, eles, depois de uns 30 anos de casado, entraram numa crise danada. Bom, tinha acabado o amor. Aí eles começaram a pensar em se separar. Por assim, uma palestra e falaram a respeito da multiplicidade das existências e disseram assim, ó, se você se separa, na próxima volta junto. Aí um olhou para a cara do outro, foi transmissão universalmente falando, não, agora nós vamos aumentar, porque na próxima eu quero vir seu vizinho. Nem ver a sua cara. Aí ficaram, resistiram, ficaram 53 anos juntos. Aí morreram, aí depois morreu, lá no mundo espiritual é por afinidade. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Não se viram durante 30 anos. Depois eles começaram, cada um no seu canto, sem saber, alimentar uma vontade de reencarnar. Ah, queria tanto voltar para a Terra, queria. Aí preencheram os formulários, mandaram o currículo. Aí foram chamados para uma entrevista. Cada um recebeu um telegrama lá. Chegou o moço do correio, o cachorro latiu lá, correio a carta, o telegrama. Ó, comparecer no prédio tal, na rua tal, segunda-feira às 14 horas. Aí os dois, sem saber o outro, chegaram lá às 14 horas. Quando eles olharam o outro, fazia 30 anos que eles não brigavam. O que você está fazendo aqui? Eu me pergunto o que você está fazendo aqui. Meu Deus, eu acho que eles se confundiram, não anotaram na ficha que nós ficamos 53 anos casados.
Aí ele falou, não, 53 anos, não, 53 anos, 1 mês e 5 dias e 4 horas, que foi quando eu infartei. Né? E aliás, eu infartei por culpa sua. Culpa sua? Minha nada, culpa sua, que você comia e fumava, que ele comia igual um porco e fumava igual... E começava a brigar e saiu o espírito que cuidava de lá e falou, olha, pelo amor de Deus, nós estamos aqui no céu, calma, calma. Não, mas deve ter um engano, porque vocês não anotaram na ficha, entenderam os dois sentados. E eles se acalmaram, até que o marido falou assim, olha, espera um pouquinho, vamos ser sérios. Nós somos 53 anos juntos, pelo que a gente está dando para entender, nós vamos voltar juntos. Quer dizer que não adiantou nada aquele tempo, a gente ficou junto. Não serviu para nada, 53 anos. Aí o espírito lá, calma, porque os espíritos são tudo calmos, porque tem que ser calmo, que a gente está nervoso, só. Calma. Falou assim, lógico que serviu. Lógico. Durante esse período vocês aprenderam a se suportar. Agora vão voltar para aprender a se amar. Só quando se amarem poderão não voltar mais juntos. Eu vontade de voltar para a igreja católica. Porque na igreja católica é assim, até que a morte os separe. Aqui é o seguinte, olha, só o amor vai te separar. Deus é tão sábio que você só pode se separar de quem você não quer. Quando você fala, não quero mais porque eu amo, agora você não precisa mais. Porque a vida não atende às tuas vontades, ela atende às tuas necessidades. Curioso, né? Que a gente passa a vida toda achando que Deus atende às nossas vontades porque gosta da gente. Não, a gente não faz isso nem com os filhos. Não é verdade? E nós não somos tão inteligentes quanto Deus. Se os nossos filhos às vezes têm vontades que a gente sabe que vai fazer mal para eles, a gente dá? Não. Está frio. O filho está gripado. Ele fala assim, quer tomar sorvete. Não quer tomar sorvete? Ele acha que a melhor coisa é tomar sorvete toda hora. Não é frio e calor. Ele quer. Está meio gripado. Segunda-feira tem aula. O cristão quer tomar sorvete. Aí você é o pai, você vai falar, não vai tomar sorvete. Você vai tomar remédio para gripe, porque amanhã você tem que trabalhar. O filho, ele não sabe que tem de estudar amanhã, não sabe que você tem de trabalhar, que não pode perder dia de serviço. Você sabe mais do que ele. Ele é teu filho, né? Pequenininho, você sabe mais do que ele. Deus faz assim com a gente às vezes. A gente está gripado, tem um monte de coisa para fazer amanhã, mas a gente quer acabar com a nossa vida hoje. Um sorvete. E Deus diz que não. Eu vou te dar aquilo que você precisa, não o que você quer. Porque em alguns momentos, o que você quer, você não pode. Não é bom para você. E eu te amo, eu quero que as coisas aconteçam na sua vida para o seu melhor. Você vai ter de aprender e vai ter a oportunidade de realizar coisas na sua vida. Essa é a vida. Algumas vezes, as pessoas nos perguntam a respeito... só para terminar essa coisa do jogo. Então, você precisa melhorar. O problema na frase lá não é o meu marido, é o eu não aguento mais. Quando você estiver nessa situação falando não aguento mais essa situação, você não tem que se livrar da situação, você tem que se livrar do eu não aguento mais. Quando você começar a aguentar a situação, o marido vai tudo embora, olha que coisa boa. Eu quero que... Quando ficar bom, não precisa mais do marido. Não, mas aí você não vai querer mais. Quando você começar a aguentar ele, as pessoas melhoram quando nós começamos a gostar delas. Por que as pessoas parecem? Porque tudo é uma questão de olhar. Jesus disse isso, né? Se os seus olhos forem bons, você verá as coisas boas. Se os seus olhos forem maus, você verá as coisas más. Paulo de Tarso dizia, ele fazia um exercício. Em tudo que te acontece, dai graças. Agradece a Deus. A primeira pergunta do livro dos Espíritos, se um dia eu tiver oportunidade, sei lá, num seminário lá na espiritualidade, uns 2, 3 séculos, o cara vem fazer uma palestra, aí eu vou pegar um autógrafo no livro e vou perguntar para ele, professor, por que fez as outras perguntas? Podia ter parado na primeira. A doutrina espírita é tão extraordinária que se ele fizesse só a primeira pergunta e os espíritos tivessem só respondido a primeira pergunta, estava ótimo. Estava ótimo. Você entendeu isso? Entendeu que todo o resto não tem tanta importância assim.
Por isso que o professor, muito inteligente, e os espíritos, todos eles muito preparados, eles colocaram como primeira pergunta, porque se fosse a 15ª, 16ª, ela podia se perder no meio do livro. Então ela abre o livro. E é assim, é como se você abrisse um livro e fosse tomado por um jato de luz que saísse daquelas letras, daquelas palavras. E o que o Kardec pergunta para os espíritos? O que é Deus? Desse jeito simples assim. Poxa, assim, uma pergunta assim, tão sem graça, tão importante assim? Porque a pergunta nunca tinha sido feita dessa forma. Sempre perguntava quem é Deus. E o Kardec pergunta, o que é Deus? Porque é errada essa ideia de que Deus é igual a nós. Né? É um homem, uma mulher. Tem um livro que eu recomendo a vocês, todos aqueles que passaram por experiência de perda deviam ler esse livro, chama A Cabana. A Cabana, leiam. Ele é terapêutico. É leitura obrigatória. A Cabana. Todas as vezes que as pessoas falam, olha, eu perdi o meu filho, eu perdi minha mãe, perdi o meu pai, perdi meu irmão, perdeu alguém, perdeu. Lê A Cabana. É um livro de tratamento espiritual. Quando você termina, você está curado. Só que é o seguinte, precisa começar o livro, e o livro é difícil para começar. A primeira parte do livro você vai chorar, você vai ficar com raiva, você vai falar que aquele moço é louco, como é que ele me deu esse livro para ler, porque ele te leva a um grau de intensidade de dor que eu li logo depois que eu me separei da minha mãe. E eu demorei muito, assim, o livro, depois que você passa dessa primeira fase, você devora o livro. Você termina o livro em 2 dias. Mas essa primeira parte, nossa, acho que eu fiquei meses. Eu conseguia ler uma página, eu era tomado de um porque a dor é muito difícil lidar com a dor. A gente não está preparado para isso. A gente não se prepara para a separação. Nós somos muito apegados às pessoas. E o apego é a raiz de uma árvore cujo fruto é o sofrimento. Vou repetir. O apego é a raiz de uma árvore cujo fruto é o sofrimento. E não tem jeito. Nós não vamos nos livrar do apego, não por agora. Vai demorar muito tempo para a gente deixar de se apegar. Vai demorar muito tempo para a gente aprender que as pessoas não são nossas. E essa situação que nós vivemos é uma situação momentânea. Que a vida é uma vida de encontros e despedidas. A gente sabe disso, mas a gente não se prepara para isso. Seria crueldade de minha parte dizer para vocês, olha, você vai superar a dor. Essa dor que você está sentindo não faz sentido, não está correta. É assim mesmo, dói. Todos nós sabemos disso. Todos nós já experimentamos separação e perda. Quando a minha mãe faleceu, era dor física. Menino da igreja batista, católico, espírita, palestrante, médium, um amiguinho espiritual, padre, do meu lado o tempo todo. E eu sentia tanta dor, que parecia que eu ia ter um treco. Minha mãe, a mãe não pode morrer. Eu brigava com Deus, né? A gente briga com Deus. Eu falo, o que Deus está pensando? Mas aí vem a resposta dos espíritos para o Kardec. O que é esse Deus que nos leva por esses caminhos? O que é esse Deus? Não é quem? Porque ele não é um homem, ele não tem qualidades humanas, ele tem qualidades divinas. Se a gente achar que Deus é um homem, se a gente fosse um gafanhoto, a gente ia achar que Deus é um gafanhoto grandão. Não funciona desse jeito. Os espíritos respondem: Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema do universo. Ponto. Entendeu isso? Entendeu tudo. Não cai uma folha de uma árvore se não for vontade de Deus. Isso é tão profundo que nos faz ter a seguinte certeza: nós não podemos vivenciar estados de ansiedade. A ansiedade é uma tolice. Por quê? Não
na nossa vida, nós podemos controlar muito pouco. E o ansioso quer controlar tudo. O ansioso, ele acha que ele tem que acordar cedo para ver se o sol nasce. Porque capaz que o sol não nascer se ele não estiver controlando. Ele quer controlar a vida de todo mundo, ele quer ter controle. E outra, ele quer que tudo dê certo. Certo do ponto de vista dele. Ele quer que as pessoas façam o que ele acha que as pessoas têm que fazer. Ele quer que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer, na hora que ele tem que acontecer. Se ele planta um pé de abacate, ele antes de plantar vai ler um livro sobre cultura de pé de abacate para fazer tudo certinho. Ele quer todo o tempo fazer tudo certinho. Ele se prepara, seleciona o semente, prepara o solo que nem o livro falou, porque não quer que nada dê errado. Ele está super preocupado se der errado o pé de abacate. Aí ele planta na terceira lua, que nem disse o livro, põe a terra em cima, vai dormir e fala assim: nossa, amanhã eu já vou colher abacate. Você pode fazer tudo certo, mas as coisas vão acontecer no tempo certo. O tempo tem que nascer abacate. Você pode fazer o que você quiser, você não consegue aumentar 1 centímetro na tua estatura. Você não consegue fazer que uma árvore dê fruto antes do tempo. O tempo não te pertence. Você não controla o tempo das coisas. Então é assim, você controla o que você faz, e só. A única coisa que você controla nessa vida é o que você faz. As escolhas que você faz, o que você pensa, as suas atitudes, é isso que você controla. Se ocupe de controlar isso. Vigie, as suas atitudes. Vou falar uma coisa que vocês não controlam e não percam sono por conta disso. Você não controla o que as pessoas fazem. Choquei, né, agora? Choquei. Quer dizer que a gente nem que os filhos, nem que o marido, não, que cada um faz o que quer. Mas é assim? Para de querer controlar o que você não deve controlar. Cada um cuida da sua. Vocês já tentaram fazer com que alguém fizesse alguma coisa que a pessoa não quer fazer? Por que você não consegue? Por que a pessoa se irrita com isso? Porque você está querendo controlar alguma coisa que você não deve controlar. Outro dia eu vi uma cena muito curiosa. Um casal veio conversar comigo lá no jogo e o problema dele é que ele fumava. E aí a mulher disse: eu já falei para ele diversas vezes para ele parar de fumar. Eu imagino a cena. Chega uma hora que quem fuma, ou quem tem um vício qualquer, percebe que aquilo é muito forte. E lógico que aquilo não faz bem, mas a pessoa não consegue parar. Então, eu imagino ele, fumando 2 maços de cigarro por dia. A esposa chega e fala assim para ele: olha, você precisa parar de fumar. Ele deve falar assim para ela: nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Ainda bem que você me falou. Vou parar, agora parei já, acabou. Não é fácil assim, a gente não está na vida dos outros, não sei se a pessoa quer. Porque ela só vai conseguir quando... nós temos condições de conseguir coisas incríveis. Desde que a gente... que Jesus, ele veio se aproximando do mar da Galileia, e estava andando sobre as águas. Pedro, que não sabia nadar, era pescador, imagina. Já tinha entrado na escolinha, ia com um boia no braço, mas ele morria de medo porque ele não sabia nadar. Quando ele vê Jesus andar sobre as águas, ele fala: bom, andar eu sei, só não sei sobre as águas. Vamos ver se Jesus me ensina. Senhor, eu posso andar sobre as águas também? Jesus olha para ele e responde o que ele responderia para qualquer um que perguntasse qualquer coisa para ele. Se você quer, você pode. Eu posso voltar a estudar? Se você quer, você pode. Eu posso salvar o meu casamento? Se você quer, você pode. Eu posso... o que você quiser. Se perguntar, Jesus não mentiria, não sou eu que estou dizendo. Jesus responderia isso para você. Uma coisa tão extraordinária. Se ele podia fazer Pedro andar sobre as águas, a outra, não é Jesus que fez isso, é o querer de Pedro, a confiança de Pedro. Pedro, motivado por Jesus, ele fica sentado na beira do navio, todo mundo olhando,
Ele gostava muito de Jesus. Ele põe os pés na água e não afunda, e vai andando até Jesus. E quando ele está chegando perto de Jesus, conta o Evangelho. Lógico, não é desse jeito que eu falei, essa coisa da bolinha, tudo não tem. Só para dar um colorido na história. Aí Jesus vê que está acontecendo alguma coisa. Acho que ele deve ter feito assim. Começa a tentar. Aí Pedro, olha como o pensamento da gente é terrível. Pedro fala assim: Ih, será que ventando eu não vou afundar? Começa a tentar. Aí Jesus o salva porque ia ficar chato na Bíblia, né? E aí Pedro morreu no mar da Galileia e tal. Não ia nada. Ia ter alguma outra pessoa na igreja católica. Assim. Então Jesus pegou Pedro, tirou ele e falou: Pedro, por que tivesse medo? Não pode ter medo. Você precisa querer e não pode ter medo. Você tem que ter confiança. Né? Confiança, fé. A importância da fé. Fé é capaz de transportar montanhas. O que é fé? É a certeza de que você é capaz e que Deus existe. E que se você fizer a sua parte, você vai conseguir andar sobre as águas, mover as montanhas, realizar o que você quiser na sua vida, desde que você faça a sua parte. Ajuda-te e o céu te ajudará. Simples desse jeito. Bom, essa é a história de Pedro. Eu queria ir depois para outro canto. O que você controla. Então você não controla o que as pessoas fazem. E algumas vezes as pessoas vão te machucar. Algumas vezes as pessoas vão te decepcionar. Algumas vezes, ao estar caminhando ao lado das pessoas, o que elas fazem vão interferir em você. Agora lembre-se, você controla o que você faz com o que as pessoas fazem. Vou dar um exemplo disso. As pessoas te decepcionam e você fica magoado por conta disso. As pessoas te decepcionaram, mas quem te magoou? Você fez isso com você. As pessoas vão embora. Minha mãe foi embora. Eu fiquei triste. Ela foi embora. Mas quem ficou triste? Quem fez isso comigo? Fui eu. Cuidar de você é prestar atenção no que você está fazendo com você. Tem uma passagem no Evangelho, no Sermão da Montanha, que Jesus diz assim: amai os vossos inimigos. Já ouviram falar dessa parte? E aí alguns teóricos, inclusive espíritas, eles ficam tentando, dourar a pílula. Falar assim: não, sabe assim, a gente precisa conviver com os nossos inimigos, não podemos desejar mal a eles, mas assim, a gente nunca vai ter um amor por eles. Todo o respeito, não foi exatamente isso que Jesus quis dizer. Inimigo é aquele que torna a sua vida mais difícil. Vamos voltar naquela frase: eu não aguento mais o meu marido. Quem é o meu inimigo nessa frase? O meu marido. Você fala que é o meu marido. Não é. O marido não está vivendo a vida que ele acha que ele tem que viver. Uma vez um espírito disse para mim assim, não foi o padre dessa vez, verdadeiro, um outro espírito, ele falou assim: Silvio, entenda, todo tempo, em tudo, todos estão fazendo o melhor que podem. Eu estava conversando com um amigo que eu conheci na evangelização carcerária, o Luiz Mendes, ele ficou muito tempo preso, ele estava contando a história de um companheiro que ele estava utilizando, ficou muito tempo preso e se tornou um pastor dentro da igreja. E andava com a Bíblia debaixo do braço. E chegou, foi colocado em liberdade. Quando ele foi colocado em liberdade, 6 meses depois ele voltou com 7 assaltos. 7 assaltos. Aí o Luiz, espírita, foi falar com ele. Eu confiava em você andava com a Bíblia debaixo do braço o tempo todo. Falava de Jesus, fazia pregação, o pessoal aqui confiava em você. Como é que você fez um negócio desse? Como é que você fez? Ele disse: Luiz, eu não matei ninguém, eu não machuquei ninguém. Eu roubei, mas não matei. A outra vez que eu saí, eu era violento, não machucava as pessoas. Um passo adiante, era o que ele conseguia fazer naquele momento. Ninguém. Nós somos cobrados pela nossa consciência, que é a voz de Deus,
por aquilo que nós fizemos e podíamos não ter feito de errado. Mas algumas características e imperfeições, alguns impulsos que vêm do nosso passado, nós ainda não temos condições de frear. Nós conseguimos melhorar, mas a natureza não dá saltos. Lembra do traste que teve aquele comportamento com a Dona Maria há 20 anos nessa história? Eu ainda sou o mesmo traste. Atrapalhado, mas assim, tenho me esforçado. Todos nós somos assim. Por que a gente não percebe? Por que a gente exige perfeição dos outros? Perfeição da qual todos nós muitas vezes nos encontramos muito distantes. E se você já consegue enxergar a vida de uma maneira diferente, a sua responsabilidade aumenta. Quem tem mais, dá mais. O que aquele marido que você não aguenta mais está pedindo de você? Paciência. Amor, resposta, né? Amor, mais amor. Você não veio ao mundo para ser juiz de ninguém. E nem para ser orientador. Kardec pergunta, ele está mais no meio do livro. Deus ofereceu à humanidade um modelo para ser seguido? Sim. A Maria. Não foi você, Maria. Ah, foi o Pedro Ortega. Não foi o Pedro Ortega. Ah, foi o João Teodoro. Não foi o João Teodoro. Não foi nenhum de nós, resumindo em baralhando. Então, quer dizer, nós não somos modelo para ninguém. Qual a resposta dos Espíritos? Sim, Jesus. Jesus é um modelo. Se você quer ser um modelo para o seu marido, você tem de falar o que Jesus diria a ele. Se comportar como Jesus se comportaria diante dele. Jesus abandonou alguém, criticou alguém. Vocês conseguem lembrar de algum momento em que Jesus não tem uma condição amorosa, né, em relação a todas as pessoas? Jesus nos ama e nos amou como nós somos. Indulgência é caridade. Indulgência é aceitar as pessoas do jeito que elas são. Você controla o que você faz e não controla o que as pessoas fazem. Mas controla porque você controla o que você faz com o que as pessoas fazem com você. Só que tem mais uma outra coisa, senhores ansiosos. Se tiver alguém ansioso aqui, tem alguém ansioso aqui? Às vezes a gente conhece um vizinho, um primo, um cunhado, então a gente anota para contar para eles. Tem um problema. Nem você, nem os outros controlam o que acontece. Você controla o que você faz, as pessoas que estão junto com você controlam o que elas fazem, e assim funciona. E o que acontece? Nem você, nem elas. Um exemplo clássico disso, que muita gente usa, é a história de José do Egito. Tem um monte de histórias assim. A gente pode ver na nossa vida fatos semelhantes. Mas o José do Egito é clássico porque a maioria dos pregadores usam a história do José, descrita na Bíblia, como um exemplo disso. Quem era o José? O José era o primeiro filho da mulher mais bonita que já existiu na história da humanidade, a Raquel. Por quê? É a mulher mais bonita? Porque o Jacó, o pai do José, teve que trabalhar 16 anos para casar com ela. Ela devia ser muito bonita. Na Bíblia não tem uma descrição, mas ela devia ser linda mesmo. O cara trabalhar 16 anos para casar com a mulher, ela devia ser muito bonita. A Léa, a irmã que casou depois do Jacó, trabalhar 8 anos, devia ser meio bem, mas em compensação, ela deu 10 filhos para o Jacó. E só depois que a Raquel grávida e nasce o José. Como o Jacó gostava mesmo, era da Raquel, ele dava mais atenção para o José e para o Benjamim, que era o caçulinha, que eram os filhos da Raquel. Os irmãos, naquela época, eram ciumentos. Isso não acontece mais, graças a Deus. A humanidade evoluiu, não existe isso. Mas eles eram ciumentos, eles faziam comparações entre eles, como é que o pai lida com o José, e eles tinham. Isso, definitivamente, a gente não tem mais ciúmes. Eles tinham ciúmes do José. Até que isso entrou numa fase de desequilíbrio. E eles começaram a pensar em matar o José. Você controla o que você faz. O José estava na dele, fazendo o papel de filho do Jacó. Feliz. Sou filho do Jacó, não. Ia lá
vezes a gente fala assim, eu estou fazendo tudo certo, o que aconteceu? Às vezes as pessoas que estão perto de você não estão bem e elas vão te ferir. O José veio de surpresa, pelos 10. O Jacó, o pai, tinha ido viajar e largou o José na mão dos filhos que não estavam bem intencionados. Levaram ele então para o deserto. No deserto tinha um poço, jogaram o José dentro do poço. Você não controla o que as pessoas fazem. Às vezes elas vão te jogar no poço. Mas você está lá no poço. O que eu posso fazer aqui no poço? Bom, vou ter esperança, né? Bom, alguma coisa vai acontecer. Perda a esperança. Por quê? Porque a perda de esperança é a perda da coragem. Você ficou com medo, as coisas não acontecem. Você vai afundar ainda mais no poço. As pessoas te colocam no poço. Mas o tempo que você vai ficar no poço depende do teu estado de espírito. É aquela famosa historinha que o corpo está dando do José. Do sujeito que chegou no céu, e no céu era tudo época de fichinha, não tinha computador, procuraram o nome dele, mas o seu nome não está aqui. O cara era um cara super do bem, super feliz. E ele falou, poxa, não está aí, caramba. Tudo bem, né? Então quando eu vou, olha, o o céu e o inferno. Você pega aquele elevador lá, vai para o inferno. Ele, tá bom, então tá, tchau, tchau. Já tinha feito amigos lá no céu, tchau, tchau, pegou o elevador. Ele só ficou assim, poxa, engraçado, aquele cara parece um cara tão legal, tão feliz, né? Como é que a fichinha dele não está aqui? A fichinha não está, cadê a fichinha dele? Passou 2 semanas, o elevador sobe. Passei para subir, subiu dos caras. Sai um funcionário lá do demo, segurando o braço do rapaz e falando para São Pedro, pô, São Pedro, vocês não costumam fazer essa coisa aqui no céu, nem mandar um espião lá para baixo, um revolucionário. São Pedro, como assim? Ah, rapaz, esse cara que vocês mandaram lá para baixo, ele chegou lá, já faz amizade com todo mundo, ficou varrendo lá o chão, dizendo que estava sujo, colocou um ar-condicionado, ficava contando a história de Jesus pro povo. Olha, é o seguinte, a gente não quer esse cara mais 1 minuto lá, e vocês nunca mais me mandem ninguém assim lá pro inferno. Moral da história, se te mandarem pro inferno, viva como se estivesse no céu, você vai ser expulso. Eu não quero essa tristeza, eu não quero isso que eu estou sentindo, porque eu me amo. Voltando àquela história. O inimigo é aquele que torna a tua vida mais difícil. Então tá lá. Eu não aguento mais o meu marido. O problema não é o meu marido, porque ele é o que ele quer ser. Então, aonde está o problema? Não aguento mais. A tua vida é difícil não por conta do seu marido, é difícil porque você não aguenta o seu marido. Se você passa a aguentar o seu marido, você deixa de ser o seu inimigo. Respondam, não precisam responder agora, anotem um papel. Quem é que de verdade torna a tua vida difícil? De verdade é assim. Se você tivesse mais coragem, seria mais fácil. Se você tivesse mais força, seria mais fácil. Se você soubesse compreender e enxergar de uma maneira diferente, seria mais fácil. A única pessoa que é capaz de transformar a tua vida para que ela fique mais fácil é você. Faça isso, porque você deve se livrar. Você se ama. E os vossos inimigos cuida um pouco mais de você. A maioria das pessoas, quando vem conversar comigo falando que não estou bem, é porque não estão cuidando bem de si mesmo. Ninguém veio ao mundo para cuidar de você. Cuida de você. Para um pouco, 5, 10 minutos todos os dias e responde, pensa, como é que eu estou? O que está acontecendo? Por que eu estou me sentindo assim? Como é que eu estou lidando com essa situação? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer agora? Conversa com Jesus. Tenha uma lembrança boa. Nesses momentos eu costumo lembrar momentos da minha infância. Me faz tão bem, eu fico cuidando de mim. As lembranças boas fazem tão bem para a gente. Sabe, lembrar das brincadeiras de criança, dos amigos da infância, do primeiro beijo. A vida é feita desses momentos. Às vezes a gente lembra tanto só dos problemas, das dificuldades, fica complicado. Se os seus olhos forem bons, você verá coisas boas. Tempo na sua vida para olhar para as coisas boas que já te aconteceram. Quando você terminar disso, é como você fazer um elogio para quem você ama. As boas lembranças são um elogio da alma. Só você tem isso aí dentro da sua memória. Você é a lembrança de tudo que já te aconteceu.
bênção de tudo ainda o que você vai aprender e realizar. Bom, nós deixamos José dentro do poço. Vamos acabar logo para você embora. Nossa, 10h30, meu Deus, mãe, eu não tinha terminado 10h15? Não, 10h30. 10h30 mesmo? Não, nós não podemos deixar o José dentro do poço. Espera aí, só tira o José do poço e a gente vai embora. Ah, amiga, eu não posso largar ela. 5 minutos só para tirar o José do poço. Nossa, eu falei mais muito. Acabou a bateria. Eu não quero terminar, acaba na bateria. Desculpa. Aí Aí o José do Poço. o José está dentro do poço. Ele controla o que ele faz, não quero ficar no poço. Eu sei que Deus me ama e cuida de mim. Eu não estou sobre os cuidados deles, dos meus irmãos. Tanto é que os irmãos começam a discutir. Está na Bíblia. Olha, o nosso pai pode voltar e sair à procura de José, encontrar ele no poço, ele vai nos entregar. E aí o nosso pai vai nos castigar. Vamos matar o José. Aí um irmão, vai falar, não podemos fazer isso, ele é nosso irmão. E aí o José ficava aliviado. Aí o outro falava, não, nós precisamos matar. E o José ficava, eu vou morrer. Aí o outro, não, vamos. E ficaram discutindo. Aí uma hora o José falava, e agora eu vou morrer. Não, e agora eu vou viver. E agora eu vou morrer. Ele está lá no poço, achando que quem ia decidir o que ia acontecer eram os irmãos. Às vezes a gente acha isso, que as pessoas estão decidindo o que vai acontecer na nossa vida. Nunca isso vai acontecer. Por quê? Nessa hora, quando a Bíblia passa uma caravana. Cristão, o que uma caravana estava fazendo no deserto naquela hora? Por que eles resolveram levar o José naquele dia, naquela hora, e jogar ele num poço perto de onde ia passar a caravana? Quem é que colocou aquela caravana lá? E aí os irmãos falam, olha uma caravana. Será que a gente não consegue vender o José para a caravana? E aí a caravana vai levar ele embora? Deus sabe para onde essa caravana está. Ele estava indo para o Egito. Se o José não tivesse sido jogado no poço, se os irmãos não ficassem discutindo antes de matá-lo, se a caravana não tivesse passado naquele instante, o José não teria se tornado governador do Egito. Se tudo isso não tivesse acontecido, por exemplo, se o José não tivesse sido traído pelos irmãos, o que ia acontecer? Ele ia ser empregado dos irmãos lá na tribo do Jacó. Super sem graça. Virou governador do Egito. Ninguém reconheceu José hoje. Você não controla as coisas que te acontecem. Quem controla é Deus. Ufa, não preciso mais ser ansioso, porque Deus me ama. E Ele não deixaria acontecer nada na minha vida que não fosse bom para mim. Mesmo a dor que Ele me envia, eu sei. É uma expressão do Senhor. Convite para que eu me esforce mais, para que eu me entregue. Aguarde isso passar. Que vai chegar uma hora, em algum lugar tem uma caravana se aproximando. Em algum momento as coisas vão voltar a estar como estiverem no seu lugar. Por enquanto, nesse período de tempestade,